a mulher que desenvolve tarefas fora do lar, fora do ambiente familiar, ela enfrenta jornadas duplas, triplas e por aí vai. E hoje eu convidei algumas mulheres para a gente comentar sobre essas questões, os nossos medos, angústias, dificuldades e dividir um pouquinho esses assuntos com vocês aí de casa. Está comigo a Consuelo Freta, ela que é professora e estudante também. A Vânia Meregali, que é psicóloga e professora também da Unesc. E a Carla Schutz, que é empresária. Né? Então, as questões hoje abordadas são basicamente essas, assim, as nossas, os nossos dilemas, os dilemas femininos, digamos assim. Então, eu gostaria de começar apresentando cada uma delas e falando um pouquinho de cada uma. A Consuelo é mãe de 2 filhos. Leciona. Voltou a estudar. Voltei a estudar. Curso a 8ª fase de psicologia na Unesc. 2 filhos com uma diferença de idade de 7 anos, um e o outro. A menina já na universidade, o menino de 11 anos na idade escolar ainda, né? E a gente tem que trabalhar, né? Exatamente, a gente tem que trabalhar e procurar, né, resolver e atender a necessidade de um e de outro. A Carla, mãe de 2 filhos também pequenos, né, Carla? Tem uma menina, Fernanda, de 8 anos, Eduardo, de 3 anos. E tem uma loja em Florianópolis, estou agora montando uma fábrica aqui na região de Criciúma. E em breve, agora no dia 19, estou inaugurando uma loja aqui no Shopping Criciúma. As questões aí são bem bem difíceis. Bom, e a Vânia, que se divide aí em várias tarefas empresariais e lecionando e recrutamento e tudo mais, né, Vânia? E ainda não teve filho. Ainda não houve possibilidade de tempo, né, de ter um filho, em função de que eu trabalho com recursos humanos, sou consultora de várias empresas aqui na região, dou aula na universidade e tenho, então, a consultoria, o consultório ali aqui no Catarina Gaidzinski, né? Então, estou sempre envolvida, né? Além de ser mulher, esposa, enfim, né? Professora também. Pois é, levantando essas questões, nós somos mulheres, mães, profissionais, esposas, filhas, irmãs, donas de casa. Como é que vocês arrumam tempo para isso tudo? Como é que vocês lidam com isso, Consuelo? Olha, eu acho que tu vai acostumando, até porque as tarefas, elas vão acontecendo gradativamente, assim, né? Tu não nasce fazendo isso tudo. Primeiro tu és filha, depois tu és mãe, e aí tu termina um curso, né, uma universidade, daqui a pouco tu faz uma pós. E isso é um processo que vem acontecendo gradativamente e penso que bom que é assim também, né? Porque senão nós não daríamos conta mesmo. E eu acho assim, ó, que no fundo, nós conseguimos, eu acho que é característica da mulher mesmo, né? O homem não consegue fazer mais de 1 ou 2 coisas simultaneamente. E nós conseguimos, eu acho que isso é uma característica da mulher e eu acho bom. Eu acho muito bom, né, que a gente tem essa versatilidade, que nós somos mães, somos profissionais. Eu voltei a estudar e tenho 2 filhos e sou motorista porque eu levo, eu busco, né, e é dona de casa e eu adoro cozinhar. Então eu acho assim que isso é muito gratificante também. Se me perguntar se eu quero nascer mulher de novo, eu responderia que sim. Eu gosto de ser mulher. Olha só, Carla, contigo, voltaria mulher novamente com todos esses dilemas? Sei. Não, eu acho que não são dilemas. Eu acho que como eu gosto muito de experimentar coisas novas, eu acho que eu gostaria de voltar homem para ter a oportunidade de experimentar coisas novas, assim. Eu gosto de estar sempre reinventando e mudando. Eu consigo viver, acho que um ciclo, assim. De repente eu preciso dar uma mudada, uma chacoalhada e alterar e mudar alguma coisa. Eu preciso de coisas novas de vez em quando. Mas na correria do dia a dia, assim, eu já tentei parar, eu já tentei dar não, vou dar um break, vou parar, vou me dedicar mais às crianças, ou uma coisa de cada vez, eu não consigo. Eu acho que além dessa coisa da mulher, que ela já absorve, né, para ela, essa correria do dia a dia, eu acho que tem alguma coisa que é de personalidade, também de criação,
de estar sempre envolvida. Se eu fizer uma retrospectiva da minha vida, assim, desde criança, eu me vejo sempre fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Então acho que a gente já é meio criado, e talvez até por isso, pela proximidade com a mãe, com a avó, com as outras mulheres que já são assim. Em parte eu concordo com a Carla mesmo. Tem mulher que não consegue, assim, né? Fazem, claro, tem a sua vida profissional, são mãe, tudo, mas não consegue, assim, articular tanto, né? Administrar, bem, fazer né? tanta coisa ao mesmo tempo, né? E eu acho assim, ó, que não tem certo ou errado, melhor ou pior. Eu acho que a gente tem que estar feliz. Então eu achei que de repente, eu parando e fazendo as coisas mais, de uma forma mais moderada, eu seria mais feliz, que a vida ficaria mais tranquila, mais calma. Mas eu não sou assim, eu sou uma agitação, eu sou dentro de mim um turbilhão, assim, então essa é a minha vida. Então acabou que eu voltei de novo, como ela disse, aos poucos, é claro, mas quando a gente vê, a gente já absorveu inúmeras tarefas, mas eu me sinto bem assim, eu gosto de acordar cedo, antes das 6 da manhã, já estar trabalhando, e o dia chegou meio-dia, assim, já fiz milhões de coisas, o dia rendeu, eu gosto de estar assim. Vânia, agora o teu parecer profissional. Realmente a gente tem essa sensação de que mulher consegue agregar mais atividades que o homem. Isso é fato mesmo ou é só impressão? Ou a gente acaba deixando que eles se acomodem pelas nossas iniciativas? De tudo um pouco. De uma certa forma a mulher tem, assim, ó, vamos pensar, quando o homem lá, né, nos primórdios, saía para caçar, ele ia buscar a caça. Então o foco dele era pegar lá o animal. E a mulher, por sua vez, ficava na caverna cuidando dos diversos filhos, da comida, das coisas. Então ela tinha, de forma bastante ampla lá já, né, nos primórdios, já tinha essa característica. Então esse cérebro e essas personalidades foram se desenvolvendo. Então a nossa cultura foi se desenvolvendo de que a mulher, ela tem várias atividades para desenvolver e o homem, ele tem um foco. Ele vai voltar com a caça, né? E aí então finalizou a atividade. Então, de uma certa forma, acho que se a gente puder combinar essas possibilidades, isso é importante. Quer dizer, então, o homem com foco, ele vai dirigir para levar as crianças para a escola, ele tem um caminho para fazer, mas no meio do caminho a esposa estava se preocupando com a merenda, o lanche, como é que vai ser, fez a tarefa, não fez a tarefa, e o uniforme, ajeita aqui, ajeita ali. E se a gente conseguir estruturar isso e der tudo certo, tá ótimo. O exemplo que tu deu lá atrás, no tempo das cavernas, o homem ia buscar o sustento para trazer para casa, ponto. E a mulher ficava cuidando da caverna e dos filhos, né? Só que a gente não se contentou em ficar ali cuidando da caverna e dos filhos, né? Nós também, por questões pessoais, de querer aprender mais e também ir buscar esse lado profissional da gente e também para ajudar muitas no sustento da casa também, né? E a gente foi em busca disso. Eu acho que às vezes a gente se pega perguntando, meu Deus, mas por que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo? E outras que se questionam, olha, na verdade a gente foi lá, foi em praça, queimou sutiã, pediu independência, pediu igualdade, e agora? O que fazer com isso tudo? Então, a gente tem essas dúvidas também, né? Essas questões que... essa igualdade, né? Essa alquimia entre homem e mulher, que eu acho que a gente não sabe equilibrar direito também isso, né? Esses dias eu vivenciava uma situação que eu achei muito interessante. A pessoa disse assim, poxa, eu cortei o cabelo, fiz a sobrancelha Normal. E meu namorado nem percebeu. Aí eu comecei a perceber que parecia que ela queria transformar o namorado numa mulher. E aí eu falei, fiz uma metáfora assim, então, como seria se ele fosse uma mulher? Não, nem pensar. Então, essa diversidade. Mas às vezes ele troca a roda do carro, o aro e tal, e ela também não vai perceber. Exato, porque são universos. Engoliu o carro e ela não percebeu, né? Mas daí é o carro, não é ele, né? Eu acho que há uma diferença nessa situação. Mas homem em carro é complicado, né? Porque é quase uma extensão do homem, né? Mas é muito interessante. Porque mas se ele chegar em casa com o cabelo cortado, a gente vai notar. Claro. Eu não noto. Não nota? Não, no meu caso é diferente, porque eu não noto. Eu geralmente lá, essas questões assim, da minúcia, do detalhe, é mais do lado do Luciano do que minha, assim. Eu sou mais generalista. Eu já não... Até porque ele
provavelmente talvez foi pela treinado, tradição, pela capacidade, também. interesse. E a profissão dele, que eu acho que requer, ele é minucioso, detalhista, isso é bastante importante, né? Pode ser. Olha, Então, mas assim, essa semana aconteceu um exemplo bastante interessante, eu não diria, mas acho que até é normal, né? Porque eu ainda vejo que nós acumulamos muita função mesmo, e mesmo assumindo essa vida profissional que a gente tem, essa correria toda. Então, como eu falei, quando me apresentei no programa, que eu voltei a estudar, que eu estou na 8ª fase de psicologia, essa semana a professora chegou na sala, já se desculpando, uma das professoras, e disse que iria deixar o celular ligado, porque o filho estava doente e que provavelmente ela, né, poderia ligar para ela, então que ela teria que deixar o celular ligado porque ela iria levar o filho ao médico. E que a moça que ficou cuidando do filho em casa só iria confirmar se a consulta seria às 10 horas mesmo. Bom, ela terminou dizendo assim, eu vou deixar o celular ligado, né, se desculpou e disse porque o pai dele também está lecionando. Aí tu fica questionando, bom, o pai dele está lecionando do filho e a mãe também está lecionando, mas quem deixou o celular ligado e quem teve, né, que tirar esse tempo e arrumar disponibilidade para isso, enfim, foi ela, né? Então eu acho que continua assim, que as coisas não mudaram muito, que nós acumulamos funções, né? Somos profissionais, somos mãe, mas é que a gente ainda assim, até tu falou isso no começo, até quando tu ligou para mim, que tu fez esse convite, tu dissesse assim, porque eu acho que em certos momentos que a gente deixa o filho, que isso aqui a gente sente culpa. Eu particularmente não sinto culpa, assim, de eu ter que estudar, de eu ter que trabalhar, porque eu penso assim, muito na qualidade do tempo e não na quantidade do tempo. E essa questão que a Consuelo traz, ela é bastante importante, né? E se trata muito isso no consultório, em consultorias, nas empresas, a gente vê muito assim, a mãe muito culpada por ter o seu espaço. O que acontece? Invariavelmente, essa criança não aprende, e depois na sua adultez, não aprende a dividir tempo e espaço. No sentido assim de que eu tô casada, mas vai ter um momento que eu tenho que estar com meu marido, um momento que eu estou com meus filhos, um momento que eu estou com a família como um todo, e tem que ter espaço, né? Quer dizer, vai chegar um momento que eu tenho que ficar assistindo um filme, eu e meu marido, e as crianças vão fazer uma outra atividade, ou vão estar na casa da avó, na casa dos amigos, e aí a gente vai estruturar, ou com a babá, enfim, né, dependendo da situação familiar que se estrutura. Mas a importância disso, porque isso a gente já vai trabalhar culturalmente, vai estruturar o entendimento que essa criança, e esse depois adulto, vai saber que cada um tem seu limite, tem o seu espaço. Então eu, quando for mãe, se a minha mãe se estruturou, vou ter mais facilidade de depois saber lidar com esses momentos com o marido, com as crianças, com a família, de modo geral. Bom, o Estilo Mulher hoje então aqui debatendo com essas mulheres bem resolvidas, inteligentíssimas, né, que gentilmente aceitaram o nosso convite. Eu vou para um breve intervalo, já eu volto com mais Estilo Mulher, e não perde, porque no próximo bloco a gente vai estar falando aí de carreira, filho e até mesmo as questões conjugais. Eu volto já.